Aleluias. Meus amados irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5, versículo 12 e 13. O tema da mensagem hoje é o Deus que liberta. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele quem? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Aleluias. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. No mesmo instante, Senhor, se quiseres, eu posso ficar limpo. O Senhor pode purificar-me e eu ficar limpo. Jesus tocou nele e falou assim: quero, fica limpo. Irmãos, o nosso Deus, Ele é espetacular, Ele é maravilhoso. Por isso que o tema da mensagem é o Deus que liberta. Então, tem jeito. Irmãos, mas o que é preciso, o que nós entendemos aqui? Esse homem, ele conhecia Jesus. Ele conhecia o poder, a autoridade que havia sobre Jesus. Então é preciso saber com quem que a gente está lidando, saber que ele estava lidando com aquele que podia resolver ou solucionar o seu problema, Jesus. Irmãos, às vezes as pessoas ficam buscando por vários lados, por vários caminhos que não vão resolver nada, porque Jesus é o próprio caminho. Então aqui esse homem aqui, ele encurtou o caminho, ele deixou de fazer outras coisas, foi buscar naquele verdadeiramente que podia curá-lo, que é o Senhor Jesus. Ele com certeza está aqui falando a palavra do Senhor, coberto de lepra. Ele estava com um pouquinho de lepra não, o corpo dele estava todo tomado pela lepra, mas o médico dos médicos estava ali, aleluia, que com a misericórdia infinita, ele perguntou: Senhor, suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. O Senhor está te tocando nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Dizendo: quero. Jesus fez alguma exigência daquilo? Você bebe, você fuma, você faz isso, você faz... Não, diz: quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Então, amados, a primeira coisa que é necessária é conhecer Jesus. É conhecer Jesus, não é ouvir falar de Jesus não, é conhecer Jesus e andar em santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Aleluias. Então, aquele estava diante do Salvador, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que batiza no Espírito Santo e aquele que virá para arrebatar a sua igreja, aleluia, o seu povo abençoado, o seu povo poderoso, o seu povo escolhido, o seu povo ungido, aleluia, virá buscar a igreja. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 10 anos. O importante é nós estarmos preparados para a volta do Senhor ou para a nossa partida.
devemos estar preparados. Primeiro ponto que aconteceu aqui: o homem tomou uma atitude, ele veio até a presença, de Jesus, o leproso. Ele caminhou até Jesus, cheio de lepra. E olha que tinha um certo costume naquela época, que o leproso ele tinha até um lugar afastado de ficar, mas ele falou assim: eu não quero saber se alguém vai me julgar, eu vou morrer. Agora, eu vou naquele que vai me ajudar, aquele que vai solucionar o meu problema. Assim nós devemos fazer também, meus irmãos. Nós sabemos a quem pedir socorro naqueles momentos difíceis da nossa vida, ou nos momentos difíceis, que às vezes são vários momentos que a gente passa por dificuldade. Então, ele tomou ali uma atitude, veio. Ele decidiu ali na mente dele, assim, esse aqui, porque Jesus, Jesus estava numa das cidades, ele não morava ali. Então, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a sua presença um leproso. Está aí no capítulo 5, versículo 12, no início. Então, amados, uma decisão, ela precisa ser muito bem pensada, porque essa decisão, ela pode verdadeiramente te abençoar, ou trazer maldição para você e também para os seus. Quando a pessoa toma uma decisão movida pelo entendimento dele mesmo, ou do próprio entendimento, com certeza ele vai fazer errado. Com certeza ele vai fazer errado. Porque aos olhos nossos, terreno do ser humano, parece que é certo. Mas se você for ver pelo lado espiritual, você está caindo numa própria cilada que você mesmo talvez está arrumando para você. Talvez o diabo ainda nem entrou, ele vai entrar depois que você tomar essa decisão. Aí prejudica você e a sua família, porque um abismo puxa outro abismo. Irmãos, terceiro, ao ver Jesus, ele prostrou-se, ele se curvou diante do rei, daquele que pode ajudar. Ele prostrou-se com o rosto em terra, ali diante da autoridade de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tem feito isto na semana? Quando você está na sua casa, quando você vai deitar, quando você já está preparado para dormir, você tem uns 5, 10 minutinhos para você ajoelhar na sua cama, ou ali na sala, ou seja, no banheiro, porque talvez tem gente vendo jogo, tem gente vendo novela, e você tem que ter aquele minuto com o Pai. Quantas vezes você tem feito isso ou não tem feito? Se não está fazendo, nós não estamos aqui julgando ninguém não, mas é preciso fazer. É preciso ter esse momento de intimidade com Deus, porque para chegar até aquela hora para você ir dormir, para você descansar, o Senhor te abençoou até aquele momento, você vai dormir e Ele vai continuar te abençoando até o amanhecer, porque Ele vela por nós. Quem vela está tomando conta. Você não está sozinho não. Essa noite o marido está trabalhando, quem trabalha de vigia, eu estou em casa sozinho. Você não está sozinho não, você está com Deus, aleluia. Glória a Deus. Quarto ponto, ele se humilhou perante ao Rei Jesus. Ele se humilhou perante aquele que ele estava pedindo socorro. Socorro. Aí a palavra de Deus diz assim: os humilhados serão exaltados. A pessoa que se humilha perante ao Senhor, ela é exaltada. O Senhor exalta aquela pessoa, o Senhor ajuda aquela pessoa, porque o Senhor sonda e esquadrinha corações. Aleluias, glória a Deus. Ele sabia do poder de Jesus e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então, amados, nós sabemos quem que é o Senhor Jesus. Então por que às vezes você chora?
Por que que às vezes você pergunta, Senhor, o que que está acontecendo comigo? Você mesmo tem a resposta. Nós falamos agora mesmo aqui, quanto tempo você tem tirado para falar com Deus, né, durante o dia, ou talvez na noite? O que que você tem feito? Tudo que você tem feito tem agradado ao Senhor? Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas também nós temos boca e temos que ser humildes para pedir perdão ao nosso Deus, e Ele perdoa. Ele perguntou a esse homem aqui, se ele fumava, se ele bebia, conforme nós falamos no começo aqui, ele perguntou nada disso. Ele falou assim, eu quero, fica limpo. E a lepra sumiu. E o Senhor pode fazer isso com qualquer um de nós, que qualquer um membro da nossa família, com qualquer amigo nosso, com qualquer parente nosso, também, aleluias. Ele sabia, aquele homem, por isso que ele perguntou se queres, né? Então, ele sabia que o homem que estava ali, né, na verdade, era Jesus, mas ele estava como um homem natural. Ele sabia que tinha que ser cumprida ali a vontade de Deus, por isso ele perguntou, se queres. Então a vontade era de Jesus, resolver aquela situação. Ele não exigiu, ele foi humilde, ele precisava. Então ele só foi pedir socorro. Tem pessoas que estão precisando urgentemente de Jesus, mas não tem forças para orar, não tem força para buscar o poder de Deus na sua vida. Tem uns até que conseguem vir, mas é só receber a bênção, aqui, sai fora. Nós sempre damos aquele exemplo da ingratidão daqueles 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, e nem do povo de Deus não era estrangeiro, era samaritano. Irmãos, quem estava precisando de ajuda? Era o leproso ou Jesus? Era o leproso. Então ele veio buscar naquele que podia ajudar. Irmãos, quando você está precisando de ajuda, você tem aquele que ajuda, aquele que socorre, aquele que vem ao seu encontro. Você tem, ele está aí na sua vida, ele está lá na sua casa, ele está lá no seu trabalho, ele mora dentro de nós. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, aleluias, glória a Deus. Então, amado, por isso aquele homem tomou aquela atitude. Naquela época não tinha a medicina nos dias atuais, da atualidade, né, do século 21. Não tinha medicina, mas tinha lá o principal médico de todos, Jesus Cristo, que está aqui também, porque ele morreu, mas ressuscitou e passeia no meio da igreja. Ele está aqui, aleluias. Muitas pessoas do passado já foram embora, estão lá no paraíso, esperando a volta, mas o Senhor Jesus morreu, mas e ele está aqui, está vivo. Diferentemente de muitos pensamentos contrários, que Jesus morreu e o seu corpo foi retirado pelos discípulos, conforme contam essa lenda, essa história que aconteceu lá, essa mentira que está escrita na Bíblia, que é uma mentira muito grande, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Nós sabemos que ele ressuscitou porque nós sentimos a presença dele na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas estão cheias de problemas, mas não vão até Jesus, não vão mais de jeito nenhum, e por isso estão passando por necessidades, estão passando por dificuldades, por não caminhar, não ter força de caminhar até o Senhor Jesus, aquele que vai poder resolver o seu problema, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja de enfermidade, seja financeiro. O Senhor Jesus, ele pode resolver qualquer problema, qualquer problema. Os exaltados serão humilhados. Às vezes a pessoa, ela fala assim, eu estou com um problema financeiro, mas amanhã eu vou conversar com o gerente da minha conta lá, eu tenho como resolver isso. Às vezes de saúde, amanhã eu vou lá no meu plano, eu tenho um plano, plano VIP, exemplo. Vou lá, é o melhor que tem. Amanhã o médico vai me dar um remédio e eu vou resolver essa situação aí. Vou fazer vários exames que eu tenho condição e vou resolver isso aí.
Irmãos, ou então eu vou chegar lá, vou pegar lá o meu jatinho, vou para São Paulo, vou direto para o hospital mais importante que tiver lá para ver essa situação. Eu te falo o seguinte: se Jesus não tiver envolvido, não adianta nada. Jesus tem que estar naquilo que você está fazendo, Jesus tem que estar envolvido no meio daquilo, lá na justiça, no hospital, no medicamento, na enfermidade. Jesus precisa estar envolvido. O nosso remédio é a palavra do Senhor, e a palavra é o próprio Deus, aleluias. Então ele precisa estar envolvido, aleluias, para o milagre acontecer. Irmãos, mas precisa pedir. Mateus capítulo 7, versículo 8. Glória a Deus. Está lá. O que está escrito? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, é preciso o quê? É preciso você pedir, é preciso você buscar, é preciso você bater a porta, e a porta vai se abrir. Para quê? A porta, quando se abre, essa porta é Jesus, é para te atender, é para te socorrer, é para colocar nas suas mãos a sua bênção, a sua vitória, aleluia. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos ouve, Ele nos atende. Mais uma vez, irmão, para os irmãos entender bem o que está acontecendo aqui. O Senhor não quis saber se aquela pessoa era convertida, não. Você é cristão? Você é de Israel? Você é gentil? Não, porque o Senhor, Ele sonda e esquadrinha corações, aleluia. Ele sabe como está o seu coração aqui nessa noite, meu irmão. Ele sabe como está o seu coração, minha irmã. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sabe como está a sua casa. Ele sabe como vai ser o nosso final de semana, de cada um de nós. Ele sabe se vai haver final de semana para nós. Sabe todas as coisas. E nós sabemos que o nosso Deus tem poder para isso. E às vezes ainda a pessoa ainda fica andando como cobra cega, rodando para lá, rodando para cá, procurando ver Jesus. Não, Jesus está aqui. Você precisa ficar rodando igual aquela brincadeira de cobra cega, né? Roda para um lado, roda para o outro, depois para assim, aí você não acha mais nada, você está tonto. Uma pessoa tonta, é difícil ela parar até em pé. Aí a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não venha a cair. Então nós estamos firmes na presença do Senhor Jesus. Nós sabemos a quem buscar, nós sabemos a quem pedir socorro. Foi como esse homem fez aqui. Irmãos, as nossas orações, elas são ouvidas dioturnamente. Deus é fiel, mas você tem que ser um homem ou mulher espiritual para você entender que a sua oração, que a nossa oração, ela chegou até o trono de Deus. E Deus está trabalhando. Porque seria muito bom se acontecesse igual no passado, que Deus falava viva voz, falava com Moisés, falava com Abraão, você falava e Deus te respondia. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus que mora dentro de nós, e Ele te fala: eu estou ouvindo a sua oração, estou providenciando, né, a sua cura, estou providenciando a sua vitória. Mas só que o tempo é do Senhor, não é nosso. Talvez o pastor Moisés merece receber sua bênção daqui a um mês, talvez você merece receber sua bênção hoje, e o Senhor te dá hoje, se Ele quiser. Aquele rapaz na mesma hora ele falou assim: quero, fica limpo, na mesma hora. Mas poderia levar um mês, daqui a 2 meses você vai ficar curado. Conforme aconteceu lá, Deus falando, né, usando Eliseu: vai lá, Naamã, e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então ele podia falar assim: está curado. Não, vai lá e mergulha 7. Então Deus é estrategista também para ver a nossa fé. Deus sabe como mexer conosco, com o nosso sentimento, e conhece cada um de nós.
Às vezes você é merecedor de receber a bênção agora, mas às vezes precisa passar uns 2 dias para você valorizar a bênção que o Senhor vai colocar sobre a sua vida. Que às vezes nós temos que valorizar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Você está achando que aquele xarope que você tomou, ou aquele comprimido que o médico é muito bom, quem te curou foi o Senhor Jesus, aleluias. O homem não consegue curar da gente nem uma dor de barriga, mas o Senhor Jesus cura câncer, cura lepra, cura de Covid, cura um montão de coisa, de paralítico, e até de pessoa que já partiu, que morreu, Ele ressuscitou pessoas, aleluias. Deus está falando de uma forma muito profunda na igreja nessa noite, meu irmão. É para a gente analisar o Deus que nós servimos. Nós devemos dar ouvido a quem? A voz das pessoas que nem conhecem Jesus, ou dar ouvido à voz de Deus, aquele que tem cuidado de nós, aleluias. Irmãos, Deus está providenciando o seu pedido, mas o tempo é dele. O tempo é dele. Aí nós vamos lá no Salmo 40, versículo 1, que diz lá: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem versão que fala: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sempre gosto de fazer esse gesto, meu irmão, para você entender. O mundo com 8 bilhões e pouco de pessoas, 8 bilhões e poucos de pessoas tem no mundo. O Senhor ouve a todos os pedidos. Ele se inclina assim para ouvir o seu clamor. Ele se inclina assim para ouvir talvez, né, aquela lágrima descendo, aquele choro embargado seu no canto da sua casa. Se você não aguenta mais de tanta dor, mas o Senhor já entra com bálsamo suave sobre as suas feridas, aleluias. É o Deus da providência, é o Deus que conhece cada milímetro do nosso coração, da nossa mente. O Senhor sabe tudo que nós estamos passando, meu irmão, sabe tudo que você está desejando ter. Ele sabe tudo que você tem pensado, o certo e o errado, e você ainda está ali decidindo se você vai pender, seu coração vai pender para a esquerda ou para a direita. Ele sabe de tudo. Por isso que a nossa vida tem que estar alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus, para que a gente venha a proceder da forma correta, da forma que vai alegrar o coração do nosso Deus, aleluias, glória a Deus. Então, amados, mas neste caso aqui, não precisou aquele rapaz leproso ter paciência. Ele estava coberto de lepra, talvez nem duraria muito tempo mais. Então o Senhor agiu rapidamente, instantaneamente. Se eu quiser, eu posso ser purificado, ser limpo dessa enfermidade. Se eu quer, tipo assim, se eu quer, eu quero, fica limpo. Na mesma hora sumiu a lepra. Que Deus é esse, irmão? Quantos livramentos você já teve hoje? Quantos livramentos você já teve no passado? Quantos livramentos, não só você, mas a sua família está tendo por causa das suas orações, das nossas orações da igreja? Porque nós oramos para a nossa família, mas nós oramos para a igreja também, e até para os nossos irmãos que estão lá na Rússia, nossos irmãos que estão lá na Ucrânia, nós oramos para eles também. São servos de Deus espalhados pelos 4 cantos do mundo. Nós oramos, a igreja precisa orar um pelos outros, porque talvez aquele irmão está mais fraco, a igreja orando fortalece ele, e vice-versa. Irmãos, neste caso aqui Jesus agiu muito rápido, e eu tenho certeza que o Senhor tem agido muito rápido também em alguma área da nossa vida, para que a gente não venha tropeçar e cair, para que a gente fique firme na sua presença. Lucas, vamos meditar nessa palavra, Lucas capítulo 5, versículo 13, é lá onde que é o texto que a gente, base que a gente leu. Lucas 5,13, diz lá: e ele estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu.
Irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu te falo pela fé. Você que está com problema no seu casamento, o Senhor fala assim: eu quero te ajudar hoje, e seu casamento vai ser transformado hoje. Pronto, está aí profetizado a palavra, está aí o nosso Deus agindo na sua vida. Eu quero te curar hoje, Ele cura. Eu quero renovar a sua vida hoje, Ele renova. Eu quero quebrar as correntes que estão te aprisionando a Satanás, Ele quebra. Ele quebra, Ele pode, e isso Ele tem poder para isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus operou o milagre rapidamente, pela fé, meus amados irmãos, pela fé o Senhor Jesus está falando, nesta hora, quero libertar este homem, seja qualquer o problema que você estiver passando. Este homem aqui, não estou falando aqui, já está lidando com a igreja, essa palavra já é para nós. Quero libertar essa mulher que está aqui nessa noite, quero mudar este casamento, quero curar essa enfermidade. Por que ele está falando? Porque Ele está aqui, Ele sabe o que você veio buscar, Ele sabe o que você tem passado na sua casa, financeiramente, com a enfermidade, talvez no casamento. Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo. E o Espírito Santo te trouxe até aqui nesta noite para você ouvir essa palavra. Mas é preciso conhecer a verdade. Quem que é a verdade? A verdade é Jesus. Para que o milagre aconteça na nossa vida, é preciso conhecer Jesus verdadeiramente. O que é conhecer? Tem pessoa que fala assim: eu conheço tal cidade. Conhece sim, ela já viu na foto. Não, conhecer é você ter intimidade com ela, é você verdadeiramente ter estado naquele lugar ali. Vamos para uma cidade, você ter passeado lá nos lugares mais importantes, observado os costumes daquele lugar, né? A comida típica da região. Aí é você conhecer. Ah, não conheço São Paulo. Você passou lá de ônibus, você passou na estrada, vi São Paulo, não conhece nada. Você passou só de ônibus na estrada, passou São Paulo para cruzar para ir para outro lugar. Sabe que você conhece São Paulo? Não conhece, você passou por lá. Então Jesus, é preciso você conhecer verdadeiramente Jesus. Intimidade, relacionamento, comunhão com Jesus, aleluias. Aí diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você conhecendo a verdade, Jesus te liberta, porque Ele é a verdade, aleluia. Então não adianta ficar inventando moda, inventando que ou isso ou com aquilo, não. É Jesus que cura, é Jesus que faz o milagre acontecer, aleluias. Glória a Deus. Então, amados, podemos confirmar isso aí, a verdade é Jesus. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele falando que Ele é a verdade, e Ele é a verdade, nós sabemos disso. Jesus é a verdade, mas o diabo é a mentira, e não só a mentira, ele é o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? Aquele que criou a mentira. Por isso que ele é perigoso, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, está lá em João 8,44. Então, amados, nós não estamos lidando com um ser qualquer, não. O bicho, ele é sujo, ele saiu para arrasar multidões. Ele veio senão para roubar, matar, destruir. João 10,10, lá está na referência simbólica de o ladrão, né? Mas é ele, veio para roubar, matar e destruir, e tem feito isso com muito êxito, tem arrasado, acabado com famílias. Então, porque ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso. Quantos casamentos já não acabaram por causa de mentira? Quantas pessoas que já não foram mortas por causa de mentira? Quantas pessoas que estão encarceradas por causa de mentira? Deus está falando, irmão.
Deus está falando nessa noite, conforme tem falado nesse tempo. Toda vez que tem culto aqui, o Senhor usa um irmão, usa uma irmã, usa um pastor, usa um missionário. Está falando. Você está sendo alimentado pela palavra do Senhor. Então, meu irmão, esforça-te e tenha bom ânimo, que o Senhor é contigo. Levanta-te, caminhe firme, porque o Senhor está à sua frente, livrando de todo mal, te livrando de olho grande, de inveja, de olho gordo. O nosso Deus tem verdadeiramente cuidado de nós, aleluias. Irmãos, quem conhece a verdade, que é Jesus, essa pessoa, ela é liberta, não tem como ela ficar presa, porque Jesus é o libertador. Então, essa pessoa, ela tem que ficar livre. Quando ela conhece Jesus, então ela é liberta das cadeias, das correntes que aprisionavam essa pessoa ao mundo, a Satanás. Jesus liberta. Jesus muda a vida da pessoa, muda o caminho da pessoa, aquele caminho de derrota, caminho de destruição, caminhos de fracasso. O Senhor muda aquele caminho, muda aquela direção. Há verdadeiramente uma conversão. A pessoa vai para lá, agora começa a vir para cá. A vida de derrota fica para lá, e a pessoa começa a andar para cá, aonde tem vitória, aonde tem bênçãos, aonde tem vida eterna, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, quem conhece a verdade é liberto das cadeias da corrente. Isso é o que? É relacionamento com Deus. Isso é intimidade com Deus. Isso é busca do Espírito Santo, que faz você entender o que está acontecendo. É através da palavra. Quantas pessoas estão cativas de Satanás? O que é uma pessoa cativa? Uma pessoa que perdeu sua liberdade. Ela está presa, ela está encarcerada, ela está ou virou escravo do inimigo. Por causa de quê? Ela deu brecha pelos prazeres da carne. Por causa de quê? O espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito. Então, amados, muitas das vezes que nós estamos vendo aí, a carne tem vencido, porque as coisas do mundo são enganosas. Aí voltamos lá de novo. Quem criou esse engano? Quem que é o pai da mentira? O próprio diabo. Mas Jesus, Ele liberta e quebra as correntes. Ele pode isso. Ele pode. O pastor está aqui, não sei quem pregou outro dia aqui, um pastor aqui, não lembro, parece que foi o pastor Leandro. Ele pode, o pastor tem autoridade, mas quem quebra as correntes é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, João 8,36 diz lá: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus entra ou entrou na nossa vida, a nossa vida mudou. Eu sei muito bem o que era passar noites fora de casa. E naquela época, não muito tempo antigo atrás, mas não tinha ainda celular. Minha mãe ficava lá, coitada, sem saber aonde andava o Moisés. Não tinha telefone. Tinha telefone fixo, mas na minha casa não tinha, na casa da minha mãe não tinha. Mãe de 11 filhos, então estava preocupado com Moisés, mas também estava preocupado com o outro que saiu, estava preocupado com o mais velho, estava preocupado com as crianças pequenas em casa, mas estava lá. Então, e eu achava, no meu entendimento, que estava tudo correto, diante que eu estava aproveitando a vida. Diante que eu estava aproveitando a vida, eu tinha que aproveitar a vida, que eu estava lá com 18, 19 anos, eu tinha que aproveitar a minha vida, mas eu não estava aproveitando a vida, eu estava acabando com a minha vida. Então, amados, eu vim estudar, a ter mais ou menos um ensino, mais ou menos aí, depois que eu conheci Jesus. Aí que eu fui completar esse estudo, porque antes a minha visão era servir exército, conforme eu servi, e depois aproveitar a vida até eu casar, ou aproveitar a vida até que eu morresse, vamos dizer assim,
mas o Senhor Jesus mudou minha vida, como mudou a sua que está aqui. E Ele, quando Ele entra na vida da pessoa, verdadeiramente acontece transformação, mudanças. A gente fica arrepiado de saber que uma pessoa, ela saiu do lamaçal, saiu da derrota, saiu do fundo do poço, né, que o Senhor Jesus tirou. A pessoa caminha um tempo com o Senhor Jesus e depois volta para lá novamente. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, quantas pessoas são prisioneiras de Satanás, mas ainda não sabe. Ela não sabe que elas são prisioneiras. Ela pensa assim: eu estou ali, a hora que eu quiser eu paro de beber, a hora que eu quiser eu paro de fumar, a hora que eu quiser eu paro de ir no baile. Não é assim não, irmão. Se Jesus não estiver no meio, você não sai não. Não é fácil não. Não é fácil, irmão. Para quem já passou lá, sabe disso. Não é fácil. Tem pessoas dentro da igreja já batizadas, que ainda lá no cantinho, lá, ainda fumam cigarrinho, tão difícil que é. Então é preciso ir buscando essa libertação, que o Senhor Jesus, Ele tem poder para isso. A pessoa tem que querer também, tem que se esforçar para receber a bênção completa, porque o Senhor Jesus, Ele não faz a obra pela metade não, Ele faz a obra por completo na vida da pessoa. Então, amados, tem pessoas que ainda não sabem que são prisioneiras de Satanás. Então, e deixa, ele fala assim: deixa eu aproveitar a minha vida. Então, nós estamos vendo aí, são festas e mais festas. Estão falando que não pode ir em festa? Não, mas tudo tem uma moderação, né? Antigamente tinha, hoje em dia, aonde você pode ir numa festa onde tem uma multidão de pessoas? A Bíblia fala de várias multidões, onde as pessoas estavam ali, sendo até contra o povo de Deus. De muitas multidões que tem aqui na Bíblia, aqui, até inclusive uma própria multidão, né, que ajudou a crucificar Jesus e soltar um bandido chamado Barrabás. A multidão. Então, amados, nós estamos vendo aí tem os carnavais. Antigamente, os carnavais da vida aí era para mostrar a fantasia, hoje é para mostrar o corpo. Então tem aí os baile funk da vida, né? Tem pagode, tem um montão de coisa aí, irmãos. A pessoa tem livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. A pessoa tem livre-arbítrio. A pessoa não é proibido de ir nesses lugares. Só que para a igreja ir lá, vai lá para você ver se tem condição de você ficar naquele meio lá. Ali é briga, ali tem morte, ali tem sensualidade. Não dá mais para a gente divertir. Então o nosso tempo, o pouquinho tempo que a gente tem, que a gente trabalha, tem a nossa família, o pouquinho tempo que você tem que aproveitar é na presença do Senhor. Junto com a sua família, pode sim almoçar fora, jantar fora, e também numa festa familiar é diferente, mas as festas aí fora não tem jeito da igreja andar nesses lugares mais não. Então, amados, aí nós estamos vendo aí, quem está participando, a pessoa é livre para fazer isso. Nós não estamos julgando essas pessoas, mas nós estamos alertando para que elas tomem posição diante do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está voltando. Estão destruindo seu casamento, né, a sua vida financeira, os seus filhos, tem morte, tem prisões, conforme nós falamos lá. Aí ainda vem alguém lá, né, agora está acontecendo aí, mesmo no finalzinho aí de pandemia, está acontecendo o carnaval. Vai lá, ninguém está proibindo ninguém de nada, todo mundo aqui nós somos livres para qualquer coisa. Então está lá, chora cavaco. Então, quem vai chorar depois é aquela pessoa. Quem vai chorar é o filho daquele homem, é o filho daquela mulher, talvez são os pais, né, que vão chorar, né, porque perderam os filhos, a filha que vai chorar porque engravidou-se durante de uma festa dessa da carne. Então, amados, só acontece o seguinte: chora cavaco. O cavaco é um instrumento musical. Se ele quebrar, ele é encostado no canto, lá joga no lixo.
Agora a pessoa, o ser humano, ele tem alma, e a alma nunca morre. Então, se ele não entregar a vida dele para Jesus, ele vai chorar eternamente se ele partir daqui. Então, enquanto é isso, enquanto o Senhor Jesus não volta, tem jeito para aquela pessoa. Por que eu não estou falando isso? Eu estive lá envolvido nesse meio, irmão, eu sei como é que é o negócio, lá atrás. Olha quantos anos que eu já saí disso aí. Agora, será que melhorou? Piorou. Muitas coisas a gente só via no carnaval. Agora nós estamos vendo no dia a dia. Nós estamos vendo aí no dia, passa na Rua Alta aí durante o calor aí, você vê um montão de coisa só no carnaval que você via. Porque a pessoa consumiu um pouquinho de álcool, né? A pessoa ficou mais animada um pouco, que o álcool altera verdadeiramente o emocional da pessoa. Então, agora não, de dia aí você já vê um montão de coisa. Por causa de quê? Modernidade. Irmãos, só Jesus liberta. Só Jesus liberta. Marcos, vamos lá, Jonathan. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Marcos 5, versículo 2 ao 5. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram-lhe feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Alguém aqui gosta de ir em cemitério? Não. Mas nós precisamos ir lá, dar uma palavra, às vezes abraçar aquele que perdeu o seu ente querido, né? Abraçar lá aquela pessoa que está chorando, dar uma força, dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, falar que, pregar a palavra, falar, do pó nós viemos, para do pó nós iremos retornar. Ninguém gosta de ir, mas esse homem não. Esse homem morava lá no cemitério, esse homem andava nu lá no cemitério. Nós temos aí falado de correntes de cadeias espirituais, que as pessoas são amarradas espiritualmente por Satanás. Você não consegue enxergar essa corrente, mas ali não, ali verdadeiramente as pessoas iam lá, tentavam acorrentar aquele homem, mas ele quebrava as correntes, tamanha força tinha aquele homem. Ele não tinha mais vida social, ele não tinha mais família, a casa dele, a cidade dele era o cemitério, lá não tinha governador, não tinha prefeito, não tinha presidente, ele morava ali no cemitério. Olha o que o inimigo fez com esse homem. Quantas pessoas talvez estão dessa mesma forma, mas andando pela rua aí. Irmãos, o inimigo não é brincadeira. Jesus chega lá e pergunta assim, qual o seu nome? Ele fala assim, legião, porque somos muitos. Uma legião são 6.000 demônios. Irmãos, esse homem, está falando aqui no versículo 4, no final, ninguém podia subjugá-lo, quer dizer, dominá-lo, conforme está escrito lá, amansá-lo. No versículo 4, finalzinho, ninguém podia amansá-lo, aqui está subjugá-lo, quer dizer, que significa dominá-lo. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele ainda pegava as pedras e começava a se ferir. Olha o que o diabo faz com a pessoa. O cemitério, você vai lá, tanta tristeza. Eu não sei aquelas pessoas que trabalham lá, mesmo assim, da horária, pega, toma o seu banho, pega a sua mochila e vai para casa, para sua família. Ele não, ele já morava lá. Conforme eu falei, o cemitério não é lugar de ir, não, o cemitério é lugar de voltar. Mas, a não ser quando a gente for na nossa partida, aí você tem que ficar por lá mesmo, que é a sua matéria, que você já foi para a glória, aleluias. Então, mas o cemitério para a gente que vai assim, é lugar de voltar. Você fica ali, mas tem que dar uma força, o colega, né, o parente, né, que perdeu um amigo, ou você perdeu um amigo.
Você vai lá dar uma força à família. Então, amados, mas esse homem não já morava lá dentro. Aqui fora ele inverteu, né? Nós não queremos lá no cemitério, não, mas ele não queria vir para cá, ele ficava lá dentro, inverteu. Olha o que o diabo fez com ele. Então, amados, Jesus devolveu a vida àquele homem. Jesus expulsou aqueles 6.000 demônios e aquele homem foi liberto, as correntes foram quebradas, a maldição saiu daquele homem, porque Jesus estava ali, aleluias, glória a Deus. Irmãos, Jesus, esta noite, está devolvendo, né, a vida do seu marido de volta, está devolvendo a sua esposa de volta, está devolvendo seus filhos de volta, porque Ele é poderoso para isso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Eu quero ficar limpo. Eu quero abençoar você, minhas irmãs. Eu quero abençoar vocês, meus irmãos. Eu quero. Aleluias. Ele é poderoso para isso. Lucas 5, 18 e 20. Estão encerrando aqui para a gente orar, irmão. Glória a Deus. Está lá. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele quem é Jesus, e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, a multidão aí, ó, por causa da multidão, subido ao telhado, e por entre as telhas o baixaram a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados. Irmãos, esse homem já foi ao contrário, aquele homem chegou até Jesus, esse aí não podia ir, paralítico, mas os amigos daquele homem, sabendo que Jesus estava naquela casa, deram um jeito de levar Jesus, levar o enfermo até Jesus. Vamos lá. Então, o que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite? Quantas pessoas estão paralíticas para chegar até a casa do Senhor? Irmãos, o Senhor está falando para nós que a gente pode trazer essa pessoa até Jesus, ou vir com ela, né, espiritualmente falando, a pessoa que é paralítica espiritualmente, pode vir com ela, conversando com ela, vai fazer uma visita a ela, ou podemos trazer até Jesus através da nossa oração, e orando para que não desistir daquela pessoa, porque o Senhor Jesus não desistiu de nós, não. Então, lá atrás, muitas pessoas oraram para que nós estivéssemos hoje aqui na presença de Deus. Então, vamos pegar 2, 3 vizinhos nossos e vamos orar para aquelas pessoas todo dia. Aquelas pessoas que às vezes nos pedem oração, mesmo que ela não venha aqui, vamos estar orando para essas pessoas. Já que ela não pode vir até Jesus, vamos levar Jesus até eles. Vamos levar. Talvez se ela vier aqui é melhor, conforme aqueles amigos ali, eles levaram o paralítico até Jesus, e aquele homem foi curado. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa para isso. Então, nós estamos encerrando aqui, só para fechar, Lucas 5,12, glória a Deus, para a gente orar. E aconteceu, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Isso aí foi o versículo que a gente leu lá no começo. Então, aquele homem que ele tomou uma atitude diante de Jesus, e os problemas deles acabaram, pelo menos o problema da lepra, a lepra sumiu, acabou. Irmãos, talvez você esteja sem força para pedir, mas o Senhor está te perguntando hoje, nesta noite, o que queres que eu te faça, meu irmão? O que queres que eu te faça? Fala para Jesus. O que você está passando, meu irmão? O que você está passando, minha irmã?
você que não está conseguindo dormir, você que tem chorado madrugada dentro, você que tem tomado remédio para conseguir dormir algumas horas de sono, se você acordar depois você já não dorme mais, você que não está tendo paz com seu marido, você que não está tendo paz com a sua esposa, você que está preocupado com os seus filhos, o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça na tua casa? O que queres que eu faça na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos? Fala para Jesus. Não adianta ficar chorando. Às vezes nós temos que ter atitude conforme esse homem fez aqui. Se ele ficar só chorando, ele não ia receber a bênção, mas ele tomou atitude e foi conversar com Jesus. Nesses momentos, meu irmão, lá na sua casa, nesses momentos de angústia, de tristeza, encosta no cantinho e conversa com Jesus. Fala para ele o que você precisa. Está lá. Ele falou assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus falou assim: eu quero, fica limpo. Aleluia. Então o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Está aqui para resolver o seu problema. O Senhor Jesus está aqui para solucionar os seus problemas, para enxugar suas lágrimas, para curar suas feridas, para quebrar correntes, para curar o enfermo que está na sua casa, para curar o enfermo que você tem orado por ele lá no hospital, para tocar no coração dessas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. O Senhor está aqui nessa noite para te abençoar, e você vai sair daqui mais abençoado que você já é, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos fazer essa primeira oração em nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos chamar algumas pessoas aqui na frente, se você sentir no coração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa palavra. Senhor, sabemos, Senhor, dono da cura, meu Deus. Senhor, aquele que pode ressuscitar a pessoa que já partiu. Senhor, aquele que pode curar câncer, lepra, meu Pai. Curar, meu Pai, os órgãos, meu Pai, como os rins, os pulmões, fígado, meu Deus. Toca agora, meu Pai, nessa diabetes, meu Pai. Toca agora, meu Pai, nessa pressão arterial. Toca agora nessas artérias. Toca agora nessa junta, meu Deus, e vai curando, meu Deus. Senhor, vai restaurando esse corpo, meu Pai, esse corpo físico, meu Deus. Restaura, Senhor. Toca, meu Deus. Toca agora, conforme, meu Pai, o Senhor fez, meu Pai, com a lepra que estava no corpo daquele homem, meu Pai. O Senhor apenas tocou, meu Pai, e aquele homem teve a sua saúde, meu Pai, restaurada, meu Pai. Toca, meu Deus. Pode tocar, meu Pai. Toca na vida desse homem. Toca na vida dessa mulher. Toca na nossa família. Toca no nosso casamento. Toca no nosso trabalho, meu Deus. Joga por terra, meu Pai, toda inveja, todo olho grande, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que haja cura, meu Pai, que haja milagre nesta noite, meu Pai, que haja, meu Pai, transformação nessa noite, Senhor. Muda, meu Pai, o coração, meu Pai, que está no peito desse homem, no peito dessa mulher. Se existe um coração de pedra dentro desse peito, tira, meu Deus, e coloca um coração de carne, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.